mudanças climáticas, enchentes, desmatamento, desertificação, extinção em massa das espécies, enfim, só coisa positiva e alegre. E essa positividade e alegria foi criada por nós, seres humanos. Mas essa criação não é fruto simplesmente da nossa natureza. É fruto de uma criação nossa, bem antiga, a hierarquia. Quer saber como uma coisa tem a ver com a outra? Então fica até o final do vídeo, porque hoje essa palestra transviada vai te mostrar como a hierarquia está por trás da destruição do planeta. Entre 1961 e 1990, o número de dias de onda de calor no Brasil não passava de 7. De 2011 até 2020 já são por volta de 52 dias por ano. E em algumas regiões, as médias de temperatura máxima subiram até 3 graus Celsius nos últimos 60 anos. Não é coincidência, é resultado das escolhas humanas. Eu sou o Djalma Jubarrota, estou aqui mais uma vez para alimentar suas cabeças ocas com a minha sabedoria eliminada. Para entendermos a relação entre a destruição do planeta e a hierarquia humana, vamos falar sobre mais um velho que já morreu e mais uma teoria esquecida, Murray Bookchin e sua ecologia social. Murray Bookchin entende todos os problemas ambientais como problemas sociais, e com a ecologia social ele tenta colocar a humanidade no seu lugar na natureza sem cair naquela velha divisão entre humano e natureza. A humanidade é entendida como parte da natureza, mesmo sendo muito diferente que os outros organismos vivos. Nossa espécie não apareceu aqui na Terra porque uma entidade superpoderosa estava entediada e queria jogar The Sims. Ela é resultado de um longo caminho evolutivo. E vale lembrar que não somos melhores que os outros organismos, só somos diferentes. Guarda esse teu ego no teu nariz de criar vergonha na tua cara, meu alecrim. Mas é nessa diferença que nossa espécie consegue modificar a natureza com um grau de consciência e flexibilidade jamais visto em qualquer outra espécie. Nós podemos atuar tanto de forma criativa como destrutiva sobre o nosso meio. E adivinha só qual caminho que a gente seguiu? Nossa espécie seguiu por um caminho que acabou criando diversas divisões antagônicas. Nos dividimos por idade, gênero, classe, renda, etnia e etc. E é justamente por isso que não podemos cair naqueles papos tortos de ficar nos comparando com formigas ou abelhas. A divisão delas é resultado direto da biologia de cada espécie. A nossa divisão é social. Podemos separar essas duas também em primeira e segunda natureza no lugar de biologia e social. Mas não vou falar disso agora para não enrolar muito mais do que já vou enrolar. Se quiser entender isso, pode assistir esse outro vídeo que tá aparecendo aqui nesse card. Como é uma divisão social, não tá escrita nos nossos dias. Como tem muita gente sem noção que querendo afirmar. Não importa quanto tu chore, bebê. A propriedade privada não tá no teu DNA. E já que gostam tanto de falar de natureza humana, vamos lá começar com a parte que vai te fazer dar piruetas de tanta sabedoria. Natureza humana. O processo de maturação física da nossa espécie é lenta. Isso é um jeito bonito de falar que nossa espécie demora muito para sair do estágio que comumente chamamos de criança para o estágio que comumente chamamos de adultos. Se você tutora um gato ou um cachorro, já deve ter visto isso. Em um ano, essas duas espécies já conseguem sair por aí e meter o boneco para qualquer lado. Isso faz com que nossa espécie seja muito social. A nossa individualidade e personalidade são formadas por fazermos parte ativamente de um grupo social permanente. Nós não existimos sem sociabilidade. Mesmo que a única pessoa que você veja todos os dias seja o entregador do iFood, você ainda é um animal social. Já aproveitando que você é um animal, mostra sua sociabilidade dando gostei nesse vídeo e comentando qualquer porcaria pro algoritmo indicar essa bodega para outras pessoas. E já me dá uma graninha no Apoia-se ou compra meu livro pra eu conseguir pagar a areia dos meus gatos, que esse mês tá foda. Voltando, a sociedade pode ser vista como um processo de socialização de discursos e entretenimento, trabalho coletivo e desenvolvimento de uma cultura comum. E ela é do jeito que é por conta da nossa biologia. Inicialmente, essa biologia tem tendências cooperativas e associativas. A cultura pega essas tendências e acrescenta características novas, como a linguagem, arte e instituições políticas, que acaba por produzir o que chamamos de sociedade. Se tirarmos o cuidado, a cooperação e o amor que fazem parte dos relacionamentos das redes de crianças, a formação de personalidade é impossível ou acaba se deteriorando, como vemos por aí na sociedade atual. Todo esse papo de se pregar uma individualidade acima de tudo é um distanciamento dessa base orgânica, e é o exagero desse culto ao individualismo que vai criar coisas como o fascismo. Já que falamos de fascismo, vamos pro próximo tópico que vai também fazer teu cérebro revelar dentro da sua caixota. Hierarquia. Toda essa desgraça que vemos hoje foi criada, segundo Bookchin, pela hierarquia. Uma mentalidade que começou a se desenvolver muito antes do capitalismo pensar em existir. Até porque o capitalismo não pensa, mas você entendeu. Mas acabou sendo engolida por ele, fazendo parte das suas tripas. Gostou dessa analogia? É pra mostrar como eu sou inteligente e como eu consigo conversar com o povão. Com a hierarquia, começou a se espalhar essa pilha errada de que alguns seres humanos são melhores que outros e que teriam direito de mandar um no outro. Com isso, passou a se espalhar outra pilha errada. A ideia de que o ser humano é superior à natureza e que pode fazer o que bem entender com ela. E é partindo dessa ideia que se justifica toda essa destruição atual. Com o passar do tempo, a ecologia é criada como uma
Com o passar do tempo, a ecologia é criada como uma disciplina que tem como objetivo estudar a relação entre os organismos e seu meio. E partindo dessa noção, foi possível uma quebra nessa lógica, chegando nos dias de hoje, com diferentes interpretações que tentam inverter essa ideia e colocar o ser humano como parte da natureza, e não como estando acima dela. Não tem como saber como e onde exatamente a hierarquia social e a opressão surgiram, mas devemos explorar o que sabemos sobre sua origem para imaginar futuros possíveis. E é isso que o Book tenta fazer. E para tentar te ajudar com a sua ansiedade climática, vamos começar a parte esperançosa do vídeo. Por uma sociedade ecológica. Vivemos em complexas criações institucionais. E se hoje temos esse sistema que morre pessoas e ecossistemas, isso é o resultado das ações humanas que poderiam ter seguido outros caminhos. E aqui entra o foco da ecologia social, utilizar as tecnologias e ferramentas que já criamos para possibilitar uma sociedade ecológica harmoniosa. Bookchain não vê a possibilidade de se chegar nessa sociedade através do sistema parlamentar e estatal que vigora na maior parte do planeta. A democracia representativa, que é o que vivemos no Brasil nos dias de hoje, acaba por vários motivos minando a participação popular na política. Por exemplo, quantas pessoas que fazem parte da base mais pobre da sociedade estão representadas entre deputados e deputadas? Não acho que tenhamos muito, em especial nas bancadas do boi, da bala e da bilha. A ecologia radical não pode ignorar a realidade material da vida humana. Não pode fingir que não está percebendo as relações sociais e econômicas que nos cercam. Devemos entender a materialidade ao nosso redor para conseguir reagir e tentar frear esse carro sem freio que está indo em direção ao precipício. Já temos tecnologia para lidar com todos os problemas ambientais. A questão é saber administrar isso. Mas não podemos cair na pilha errada de demonizar nem usar a tecnologia. Ela não é responsável pelo fim do mundo. Ao mesmo tempo, não vai ser a salvação sozinha. Não é o Elon Musk que vai descer dos céus do seu foguete que dá ré e resolver tudo. Se a gente quer salvar a natureza, precisamos, antes de mais nada, quebrar a hierarquia no cacete. Obrigada de nada. Esse vídeo aqui é uma introdução ao assunto complexo e pouco discutido, com o objetivo de puxar essa discussão aqui nessas terras encharcadas de sangue que eu, Princes, decidi virar a maior palhaça porta-voz da ecologia social da interwebs. E por isso vou começar um podcast semanalmente que vai ter a sua versão em vídeo aqui no canal. Se não quiser perder, não deixa de se inscrever. E se você quiser passar ainda mais nervoso, desbravando ecologia radical e emergência climática, pode clicar nessa playlist que tá aparecendo aqui na tua tela. Beijos de luz.